Hora da nossa coluna de meio ambiente. O governo federal vai lançar este ano um selo chamado Brasil Certificado para os produtos agrícolas que seguirem normas para uma produção aí mais sustentável nas lavouras. Algumas técnicas usadas hoje, além de proteger o meio ambiente, podem aumentar a produtividade. Aqui comigo, Sérgio Bércema Viana, nosso comentarista. É verdade isso, Bércema? Pode aumentar mesmo a produtividade? Pode, Bom dia. É ciência e tecnologia aplicada em técnicas muito mais naturais, que respeitam o solo, que protegem a água. Então, é ao mesmo tempo bom porque diminui a química, diminui formas agressivas de mexer no solo todo e aumentam a produtividade. Olha, de forma geral, a nossa agricultura hoje é mais sustentável ou ainda é muito prejudicial ao meio ambiente? Como é que está essa balança Ainda aí? é muito prejudicial. Muito. O Brasil é um país imenso, então a agricultura se habitua a ir conquistando terra e vai usando a ciência e tecnologia, que foi muito útil no passado para alimentar todo mundo do planeta. No passado usavam o quê, por exemplo? Muita química, muito fertilizante, no passado e no presente, ainda é essa a base. Mas cada vez mais a ciência informa que esse jeito de produzir alimento está prejudicado. A produtividade dele vai começar a cair. O planeta já não consegue mais pegar todo o nitrogênio que a gente usa para fertilizar e reciclar. Então nós temos que buscar formas de produzir mais alimentos, melhores, com menos químicas e menos coisas que agridam o nosso corpo, e ao mesmo tempo produzir muito alimento. Porque nós somos 7 bilhões, chegaremos a 9, talvez a 10 dentro de alguns anos. Então a gente não tem, você diria que a gente não tem mais uma agricultura tão produtiva? Está caindo essa produtividade? Nós estamos exatamente no lugar em que o jeito de fazer as coisas dos últimos 50 anos chegou ao máximo. Ela ainda tem... Não vai avançar mais? Mas agora começa a ter problemas. E também nós começamos a ficar mais exigentes. A gente quer menos agrotóxico, a gente quer um alimento mais saudável. As pessoas estão mais atentas a isso. Antigamente não tinha essa atenção toda, né? Não tinha essa dedicação tanto à saúde também, né? As pessoas viviam menos e também quem não tinha acesso à alimentação, a dinheiro, tinha pouca voz. Agora nós vivemos mais, todo mundo tem voz, todo mundo pode falar, todo mundo aprende que esse alimento pode ser melhor para a saúde do que aquele outro. E, ao mesmo tempo, a gente meio que entupiu o planeta dessa tecnologia do passado. Não é abandonar a tecnologia, é o contrário, é arranjar mais ciência e tecnologia. Pesquisar mais ainda. Mas que respeite mais a terra, a água, o clima. Produtores rurais de Barra Mansa, no sul do estado, estão utilizando nas lavouras de lá, da região, uma técnica que vem de longe. Vamos ver na reportagem. No Malting, os produtores cobrem os canteiros com plástico e fazem o cultivo em pequenas aberturas. A técnica foi criada em Israel, no Oriente Médio, para diminuir a evaporação da água. Há 3 anos, seu Antônio usa o Malting para proteger o solo do excesso de água. No tempo das águas é difícil a gente plantar, porque a terra está molhada. Assim no plástico não molha, não precisa arar. Só chegar e plantar. São 120 pequenos agricultores na região que colhem quase 20 toneladas de hortaliças por dia. Segundo a Associação de Produtores, grande parte adotou o Malting e viu os custos caírem. Nesta outra propriedade, a técnica ainda está em fase de teste. Ela ajuda a segurar a terra e os nutrientes na encosta na época da chuva. Dependendo do jeito que você fazer o canteiro no verão aqui, chover muito forte, carrega bastante terra. E com o plástico já ameniza, acho que uns 70%. Vamos ampliar no verão aqui para ver se vai compensar ou não. Essa técnica aí não é tão tecnológica, mas é muito interessante, né? Não, mas é exatamente isso. Você vê que nasceu em Israel, um país que tem muito pouca água. No Brasil, como a gente sempre teve muita água, a gente não ficava tão atento. Mas ele conseguiu não precisar arar o solo, como o produtor nos disse, é muito importante. Economiza tempo. Economiza tempo e não dá aquela mexida que mata um monte de coisa, que vai desgastando os nutrientes do Agora, solo. minha dúvida é o seguinte, a gente viu aquelas plantas lindas ali, será que eles usam um pouquinho de agrotóxico? Um pouquinho, quer dizer, não é tudo ou nada. Como nós temos que produzir muito alimento, Isso é até recomendável. Senão vai haver pragas, vai haver outros. É diferente do orgânico.
O orgânico dá para o cliente uma garantia que não tem nenhum agrotóxico, nada disso. Ok, mas a produtividade é menor. Aqui ele está buscando um equilíbrio. Para incentivar essas lavouras que causam menos impacto no meio ambiente, o Ministério da Agricultura criou um programa chamado Agricultura de Baixo Carbono, que oferece empréstimos em condições especiais para os produtores que queiram adotar técnicas mais sustentáveis de cultivo. Na última safra, R$1,5 bilhão de reais foram distribuídos e a região sudeste foi a que mais recebeu recursos. Mas o Rio de Janeiro não foi bem em comparação aos estados vizinhos, não. A região recebeu aí, olha, Besserman, tem vários números, mas o que importa mais é o seguinte, a gente vê o total da região sudeste, 611 milhões de reais, 2.022 contratos, São Paulo aí caindo, vai diminuindo. Agora, o Rio de Janeiro só com 8 contratos é muito pouco. Muito pouco. E talvez seja um indicador bom de que o Rio de Janeiro, que não tem uma agricultura forte, exatamente por não ter uma agricultura que pese na economia brasileira, talvez pudesse avançar onde, com mais ciência, mais tecnologia, se concentrar em conhecimento, aplicar conhecimento na agricultura. Diria que os nossos agricultores talvez sejam um pouco preguiçosos em relação à busca por novas tecnologias. O que está acontecendo? Pouco estimulados, ou um mercado sem devidos canais de distribuição. Mas a situação do Rio é mais grave. Agora, de fato, a agricultura brasileira inteira, ela tem que crescer a compreensão de que os preços do mundo vão mudar daqui a pouco. Que daqui a pouco os europeus, os chineses, os americanos vão perguntar: esse teu produto, ele aquece muito o planeta ou pouco? Porque eu vou ter que pagar por isso, todo mundo vai ter que pagar um pouco por isso. E aí vai estar ligado à competitividade. Talvez a gente não tenha acordado que essa nossa agricultura só crescendo para dentro do cerrado, e mais, e mais, e mais, está na hora. Nós estamos discutindo quanto poder desmatar em margem de rio e anistiar quem desmatou, mesmo quando a lei já não permitia. E o mundo do futuro não é esse. O mundo do futuro é o do baixo carbono. É o que planta sem esquentar o planeta. Vamos ficar atentos a isso. E a nova safra 2012-2013 começou agora em julho. Os produtores interessados em fazer parte do programa Agricultura de Baixo Carbono devem entrar em contato com a sua agência bancária para saber se estão aptos a receber o crédito e qual a documentação necessária. O prazo para pagamento é de 5 a 15 anos e a taxa de juros é de 5% ao ano. Besserman, obrigada pela sua participação com a gente aqui. Agradeço.